Oi, pessoal. Essa é, digamos, uma aula opcional da disciplina de programação funcional. Alguns de vocês me procuraram em privado a respeito de como fazer o setup do editor de texto que é utilizado nos vídeos. O editor de texto utilizado nos vídeos é o Emacs. E geralmente, só um instante. Tá, aparentemente não dá para minimizar. Deu para minimizar tudo. Ah, o Emacs geralmente tem um visual um pouco simples, né? Assim que você instala o Emacs, ele tem um visual um tanto estranho, um tanto antigo. De toda forma, o Emacs é um editor de texto bastante forte para a edição de código-fonte em Haskell, tá bom? Então, nessa aula, que é totalmente opcional, você não precisa fazer isso, a gente vai fazer o setup do Emacs da mesma forma que ele é apresentado durante as videoaulas, tá bom? Então, eu vou ensinar como fazer o Emacs ficar idêntico àquele Emacs que é utilizado nas videoaulas. Pois bem, bom, o que você vai fazer primeiro é clonar essa URL bem aqui, ó. Você vai clonar essa URL. Essa URL tem a configuração que eu utilizo, a configuração do Emacs que eu utilizo durante as videoaulas, certo? Então você vai rodar esse comando. Peraí. Isso ocorreu porque, na verdade, eu ainda não deletei o Emacs. Então deixa eu vir aqui e eu vou deletar esse diretório para começar tudo de novo. Pois bem. Pronto. Então a gente está admitindo que a gente não tem esse diretório, né? Você ainda não clonou esse diretório, então a gente vai começar bem do começo. E aí a gente vai rodar esse comando para clonar essa URL. Então a gente vai obter a configuração do Emacs que eu utilizo a partir do GitHub, tá bom? Então, depois de ter rodado esse comando, esse diretório .emacs.d, ele vai ter toda a configuração do Emacs que é utilizado durante as aulas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Como a gente não vai utilizar essa configuração do Emacs para várias linguagens, apenas para Haskell, eu vou ensinar vocês como editar esse arquivo init.el para que a gente não utilize coisas desnecessárias durante o setup do Emacs. Deixa eu só fazer esse editor ficar um pouco mais agradável. Isso aqui tá bom. Pronto. Então a gente tem o seguinte. Bom, a gente não tem destaque aqui. O Pluma não reconhece a linguagem que o Emacs utiliza para ser configurado. Bom, você vai buscar por algumas linhas é, que você não precisa deixar ativas para programar em Haskell. A primeira é essa load.org, você pode comentar ela, certo? O comentário é dois pontos e vírgula no começo da linha. A gente também não vai estar utilizando o Emacs para editar LaTeX, então a gente pode comentar essa linha também. Naturalmente, isso é, é opcional. Se você não quiser comentar essas linhas, você fica à vontade. A instalação, o setup do Emacs vai demorar um pouco mais.
mas em contrapartida ele vai estar preparado para lidar com diversas linguagens. E uma vez que você faça a instalação, você está livre para retirar os comentários dessas linhas, e aí ele vai instalar as partes restantes sob demanda, tá bom? A gente também não vai utilizar o Emacs para programar em C++, então a gente comenta essa linha, Closure já está comentado, Lisp já está comentado, a gente não vai editar arquivos CMake com esse Emacs, então a gente comenta essa linha. A gente não vai editar arquivos Python com esse Emacs, então essa linha também é comentada. Haskell é a linguagem que a gente vai estar utilizando, então a gente deixa essa linha ativa. E a gente também não vai estar utilizando Rust, então a gente comenta a linha correspondente a Rust, tá bom? Bom, aqui no final tem algumas outras coisas que você não precisa se preocupar. A gente salva esse arquivo, tá bom? A gente salva o int.el. E uma coisa importante para a instalação desse Emacs é o seguinte, deixa eu limpar aqui meu terminal. Você precisa ter o CMake instalado, certo? O CMake provavelmente você já deve ter instalado quando você fez a instalação de Haskell pelo GHCAP. Então esse programa como esse programa já era um pré-requisito para você rodar o GHCAP, então ele já deve estar disponível na sua instalação Linux. Então você não precisa se preocupar em instalar. Provavelmente ele já está disponível, tá bom? Então o que a gente vai fazer é rodar o Emacs no terminal. A gente vai abrir o Emacs com o seguinte comando, emacs-nl. Esse NL aqui significa no window, que é para o Emacs ficar dentro do terminal, tá bom? Eu prefiro utilizar o Emacs assim. Tá? Então a gente vai rodar esse comando agora. E o Emacs ele não vai ficar disponível de cara para a gente fazer qualquer coisa com ele. Ele não vai ficar responsivo, ele vai ficar fazendo todo o setup que está descrito naquela pasta .emacs.d. Então vamos lá. Bom, você pode observar aqui que o Emacs está lendo alguns arquivos, está clonando alguns repositórios extra, e essa parte vai demorar um pouquinho, tá bom? Então, enquanto o Emacs estiver fazendo isso, basicamente ele vai estar clonando repositórios. Por exemplo, ele está clonando use package, que é bastante útil para escrever a configuração do Emacs. É um conjunto de macros que é utilizado para facilitar a escrita da configuração do Emacs, é bem legal. Aí depois que ele clona um repositório, ele compila, ele transforma em bytecode o código, né? Agora ele está clonando um repositório com algum código para lidar com parênteses, chaves e colchetes, esse tipo de coisa. Bom, isso vai demorar um pouquinho, então eu vou pausar a gravação e eu volto já já. Bom, a instalação terminou. Então a gente está voltando aqui. O Emacs terminou de clonar aqueles repositórios e compilar bytecode. Então ele ficou disponível, certo? E ele abriu aqui uma mensagem com um certo warning que a gente vai fechar logo assim que a gente fechar o Emacs, tá bom? Então, se você notar, a gente tem duas janelas. Para você mudar de janela nessa configuração, você aperta espaço WW e você muda de janela. Se você apertar espaço WW de novo, você novamente muda de janela. Se você apertar apenas espaço e esperar, você vai ter todas as letras disponíveis para você continuar lançando comandos. Então aqui eu vou apertar W. E agora eu tenho todos os comandos disponíveis para
lidar com as janelas, né? Em particular, espaço WM maximiza a janela atual. Então, vou apertar o M agora para completar o espaço WM. E a janela atual foi maximizada, tá bom? Bom, vamos sair do Emacs, né? Vamos aprender a sair do Emacs. Você aperta Z maiúsculo. Se você não apertar Q maiúsculo logo em seguida, ele vai te mostrar as opções, que são Q maiúsculo para sair e Z maiúsculo para sair salvando os arquivos. Como a gente não tem arquivos, a gente vai continuar com Q maiúsculo. Aí ele confirma, ele pergunta se a gente realmente quer sair do Emacs. A gente responde Y e a gente saiu do Emacs. Vamos entrar no Emacs de novo. Dessa vez, essa é a primeira vez que a gente vai entrar no Emacs após ter essa é a primeira vez que a gente vai entrar no Emacs após ter feito o setup. Vamos entrar agora. Você nota que ele carrega o bytecode que ele compilou e ele se torna disponível para a gente imediatamente. Então vamos ver se a nossa configuração para Haskell está funcional, beleza? Vamos apertar espaço FO. Você pode apertar isso na velocidade que você quiser. Espaço FO vai abrir o diretório atual para a gente. J e K são os movimentos para cima e para baixo, tá bom? Então vamos criar um diretório aqui, espaço MN. Novamente, se você pausar, se você não apertar isso rapidamente, espaço MN, as combinações de letras vão ficar disponíveis para você fazer a leitura, para você decidir o que você quer pressionar, tá bom? A gente vai criar aqui um diretório chamado teste. Pronto, a gente criou um diretório teste, a gente aperta L para entrar nesse diretório e a gente vai editar algum arquivo aqui de Haskell. Por exemplo, a gente aperta 2.0 para vir com o cursor para o mini buffer e a gente vai editar um arquivo chamado teste.hs. Pronto, então a gente está editando esse arquivo. A gente diz para o LSP que o diretório teste é a raiz do nosso projeto, então a gente aperta a letra I para dar essa informação para ele. E agora a gente pode, aparentemente, utilizar o LSP. Olha só, a gente tem o autocompletar funcionando, data ponto, aí a gente tem os módulos, né? A import control ponto, aí a gente tem as coisas que a gente pode importar, tá bom? Então, nesse arquivo, inclusive para você salvar o arquivo, você aperta espaço FS, você salvou o arquivo, tá bom? E a gente está no editor modal, né? Então, quando a gente aperta I, a gente vai para o modo de inserção. Quando a gente aperta ESC, a gente sai do modo de inserção, tá bom? Então você fica alternando entre o modo normal e o modo de inserção para digitar e lançar comandos para o editor. Para entrar no modo interativo de Haskell, a gente aperta espaço MR. Daí a gente tem o modo interativo à nossa disposição. A gente tem duas janelas aqui. Se a gente apertar espaço WW, a gente vai para o código-fonte, certo? Então a gente pode colocar aqui, sei lá, f de x igual a x mais 2. A gente salva o arquivo e aperta espaço ML. E o arquivo é carregado no modo interativo. Então a gente volta para lá com espaço WW. E agora a gente pode testar a nossa função f de 1 e a gente observa que ela foi carregada no modo interativo. F de 1 é 3, tá bom? Pois bem, vamos matar aqui o modo interativo, vamos apertar espaço B
que para fechar tanto o buffer como a janela. Ele pergunta se a gente quer de fato matar o modo interativo, a gente responde que sim. Vamos escrever algum programa mais significativo. Então, vamos pegar aqui para escrever a função main. Vamos pegar aqui essa função, a put strln, e vamos colocar para ela dizer alguma coisa para a gente, né? Vamos fazer um hello world aqui rapidinho. Hello world. Pronto. A gente vai salvar o arquivo novamente. Espaço F de file e S de save. Espaço FS. Você pode apertar isso tão rápido quanto você quer, tá bom? E vamos abrir um terminal agora. Espaço TT. A gente abre um terminal e a gente pode compilar o nosso programa com o GHC. Então a gente pode colocar aqui GHC. Ele completa o nome do arquivo de código-fonte para a gente. E a gente chama o GHC. Ele compilou o nosso programa e agora a gente tem ponto barra teste. E o nosso ponto barra teste, o nosso executável, imprime hello world. Tá bom? Então a gente tem observado como configurar o Emacs para utilizar Haskell. Para fechar aquela janela eu apertei espaço BD. Na verdade eu fechei em buffer, né? Eu só estou com uma janela. Para fechar esse buffer eu vou apertar espaço BD também. Se eu apertar espaço FO, eu abro o diretório que eu estou. Se eu aperto H eu volto. Se eu aperto L eu entro no diretório. Aqui a gente tem o executável e o código-fonte, tá bom? Espaço BD fecha buffers. Vou fechar esse buffer também, espaço BD. Para sair do Emacs, mais uma vez a gente aperta Z maiúsculo, Q maiúsculo. Ele pergunta se a gente quer sair, a gente diz que sim. E bom, isso é o suficiente para a gente ter um Emacs funcional para linguagem Haskell, tá bem? Esse é o conteúdo dessa aula opcional e a gente vai ficando por aqui. Até mais.